Isso que estamos vendo é na Croácia, né? É uma decolagem. Reparem como o avião inclina, vai indo para a beirada e nesse momento acaba saindo da pista. Agora vamos ver pela janela o que acontece. Nesse momento ele vai pela terra. O motor praticamente já está encostando na terra. Evidentemente eles tiveram que parar o voo. Não. Isso aconteceu na Croácia, no voo OU412 com destino da Croácia para Frankfurt. Eles precisaram cancelar a decolagem em alta velocidade pela Croatia Airlines. Ninguém ficou ferido, nada aconteceu, não passou de um susto e, evidentemente, o voo foi cancelado. Com essa imagem, começamos o dia de hoje com as informações e olhem só. Bom, vamos para o próximo relatório. Vejam só o que os ucranianos inventaram. Confiram só. Vocês sabem que agora eles se especializaram em drones. Então vejam só, este é o drone. É um hexacóptero, segundo relatos, com capacidade para uma pessoa. O drone vai e pode transportar uma pessoa ferida em pleno combate. Isso, também pode funcionar muito bem para transportar equipamentos, para transportar material urgente ou para levar um ferido, quando ele simplesmente precisa ser atendido com urgência em plena guerra. Parte das propostas. Isso é parte do que vai sendo mostrado já com o projeto finalizado, com o produto terminado, digamos, do que está sendo feito, aí está aterrissando. Dá só uma olhada, vamos ouvir esse momento em que ele aterrissa. E aí, imediatamente as hélices param e, em teoria já estaria indo algum médico, enfermeiras para o local, para atender a pessoa, né, para não deixá-los assim. Também há inovação nesse tema por causa desse conflito e vamos para outros assuntos. Vamos ver o que está acontecendo. Como vai, Francisco Tapatia? A todos que estão chegando à comunidade, muito obrigado. Temos que ir para uma situação muito séria que está acontecendo lá em... Alertas já estão sendo emitidos nos Estados Unidos, em outros países e no México. Vamos conferir. De acordo com o que está sendo relatado, já estão sendo emitidos vários avisos de alerta para os Estados Unidos, para o México, para vários países, para que se leve em consideração as informações que se tem sobre o tema do ebola. O que está acontecendo? Bom, já estão sendo emitidos nos Estados Unidos. Para começar, já existe um assunto importante nos Estados Unidos. Acontece o primeiro caso real, ou seja, já confirmado de ebola, que é um missionário americano que testou positivo e ele faz parte de uma organização missionária dos Estados Unidos. Sérgio é o nome dele, que informa que um dos missionários médicos da República Democrática do Congo, o Dr. Peter Stanford, testou positivo para a cepa bundingúrio do ebola após tratar pacientes no hospital. A organização de Sérgio informa que outros 2 missionários que atenderam pacientes na região, incluindo a esposa de Stanford, estão assintomáticos e seguem protocolos de quarentena, enquanto autoridades lidam com surtos crescentes de ebola. Hoje, há um número ainda maior de falecidos, com mais de 100 pessoas perdendo a vida, 116 para ser exata, e 350 casos suspeitos. E, obviamente, isso já fez soar os alertas nos Estados Unidos, onde já estão pedindo que, se pessoas vindas de certos países da África tentarem entrar nos Estados Unidos, a entrada delas seja cancelada. A entrada de viajantes dos países onde possam ter surtos de ebola é restrita. Na África Central, o país vai suspender por 30 dias a entrada de não cidadãos americanos que venham dessas regiões por causa desse surto, não é? O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, anunciou essa suspensão temporária da entrada no país de qualquer pessoa sem passaporte americano que tenha passado pela República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul, porque agora já são 3 países. Hoje, o Pepe comentou sobre o terceiro país, que é o Sudão do Sul, e sobre quem esteve lá nos últimos 21 dias. Se você esteve lá nos últimos 21 dias, não pode entrar nos Estados Unidos se não for americano. Se você for americano, acredito que sim, mas eles tomarão providências. O mais grave de tudo é que os casos estão aumentando. Já são, como você disse, 116.
Já são centenas de casos suspeitos. Infelizmente, este tem um índice muito alto de letalidade. Outra coisa que chama atenção nesse surto dessa cepa do Ebola é que tem afetado jovens, particularmente entre 20 e 39 anos, é mais de 60%. Aliás, mais de 60% são mulheres e jovens. Isso, ou seja, a maioria são jovens e mulheres. Isso é algo que chama atenção. A propagação dessa doença ocorre em áreas muito extensas. Já vimos como nos primeiros relatórios havia casos com 1.000 quilômetros de distância. Faltou controle. Um grupo de norte-americanos expostos a pessoas com ebola sem confirmação se tem a doença veio dos Estados Unidos. Missionários. Eles ficaram por um tempo sem nem saber onde estavam e isso também é uma questão preocupante. Sim, bom, na verdade, esse missionário que comentamos no começo já está com o traslado para a Alemanha sendo providenciado, onde vai receber tratamento. E, bom, também outras 6 pessoas que já estão sob observação médica vão ser evacuadas por esse mesmo motivo. Elas são dos Estados Unidos e estavam na República Democrática do Congo. A Secretaria de Saúde do México emitiu um aviso preventivo de viagem por causa do surto ativo de ebola, e praticamente o mesmo está sendo feito em todo o mundo. Eles estão recomendando não viajar para a República Democrática do Congo, não viajar para Uganda, embora o problema ainda seja considerado de baixo risco, o que também é muito importante levar em conta. Ou seja, não significa que já haja casos no México. É um alerta para que não se viaje ou, se alguém de lá viajar, estão sendo tomadas medidas. O documento aponta que existe uma vigilância epidemiológica internacional devido ao surto do vírus ebola, Bujo, que de acordo com o que relatam nas áreas onde é transmitido, é uma zona de alerta. Agora, obviamente, em outro nível, feita pela OMS, inclusive com vigilância da OMS nessas áreas, com suprimentos da OMS, etc. Além disso, bom, já sabemos que ali há uma série de desafios, de conflitos internos, inclusive de grupos terroristas, que estão atacando a região, ou seja, é um problema evidentemente enorme. Mas a SSA, ou seja, a Secretaria de Saúde do México, disseram então que, antes de tudo, a infecção é transmitida por contato direto com sangue ou secreções ou objetos contaminados com fluidos. Ou que é difícil se contaminar com algo assim. Sim, também é mencionado que a identificação e o isolamento oportuno em pessoas com sintomas é difícil, diminui o risco de transmissão. Também recomenda às pessoas que pretendem ir para a África do Sul, por exemplo, veja só, chamar a atenção, ou para países já mencionados, como dissemos, República do Congo, etc., que tenham cuidado, certo? Ou seja, me chama a atenção que mencionam a África do Sul nesse caso, porque eu não tinha visto outro país. É um país muito grande, não há muito movimento, muito tráfego entre os países, com certeza, e bom, isso bom, tem que se cuidar, né? Me chama a atenção porque eu penso que já são muitos quilômetros de um para o outro, mas enfim, esse é o aviso que a Secretaria de Saúde do México está dando. É importante comentar que essas medidas que estão sendo tomadas são basicamente preventivas. E o que buscam é simplesmente ter informação primeiro. E, em todo caso, tomar medidas em relação às pessoas que podem fazer essas viagens. Aqui, então, nós acompanhamos todo esse tipo de situação. Sobretudo pensando em nos antecipar e tentar entender isso simplesmente a tempo. E saber que não se espalhem coisas que não são, disse o ministro de Comunicação de Mídia. Lá na República Democrática do Congo, ele detalhou que essa situação tem se espalhado, tem se deslocado, tem sido distribuída já em Kataguá, Kiku, no norte, e Nyanhunde, em Ituri. E aqui, bom, isso, embora já tenhamos comentado de repente, como não é muito conhecido. Para nós, o Congo, só para informar, o surto começa no Nordeste, mas já está no Sul, já está em Uganda e já está no Sudão do Sul. Ou seja, onde o surto surge é onde há mais casos e de onde ele se espalhou para outros países. Não se espalhou para o Sul. Apesar de terem ocorrido casos no Sul, não se espalhou para o Sul. Houve poucos casos no Sul, onde a maioria deles está nesta região. Sim, e depois um caso em Uganda que se saiba e um caso no Sudão do Sul, que isso também até agora é uma questão, pois digamos que não se espalhou rápido demais nesse sentido. Percebe-se que o ebola se comporta de forma muito diferente de outros vírus
ou outras situações de outras doenças. Mas o que preocupa e o que o relatório mencionava há meses é o fato de ser uma cepa muito forte. Sim, sim, o que mais preocupa é isso, né? Que não existe nem vacina nem tratamento. Então, como não conseguem controlar, não querem que saia do controle. Exatamente. Então vamos para outros assuntos. Enquanto isso, chamam a atenção os próximos comentários de Donald Trump. Vamos para esse tema. E para a comunidade que está chegando, deixem o like, compartilhem. Muito obrigado a todos que nos assistem depois. Muito obrigado por isso, Raul Tapatia, Mauro, a toda a comunidade, Sebastião, como você tem estado. Vamos então para outros assuntos também importantes. Vamos lá. Prestem atenção no que diz Donald Trump. Vamos ouvir. Países vieram até mim e disseram: estávamos nos preparando para fazer um ataque muito grande amanhã. Eu adiei por um tempo, espero que talvez para sempre, mas possivelmente por um tempo, porque tivemos discussões muito importantes com o Irã. Ele disse que teve grandes discussões com o Irã, que alguns chamariam de guerra, mas não são discussões de guerra. E ele diz basicamente que vai recuar, que vai mostrar seu lado mais cauteloso e que vai voltar atrás, que não vai mais agir. Isso porque, supostamente, já estão entrando em negociações com o Irã. Bom, isso a gente já não sabe, mas enfim. Segundo o que foi dito, ele disse hoje que cancelou os ataques que supostamente aconteceriam amanhã, terça-feira, porque, bem, ele conversou com os líderes do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e decidiu tomar uma decisão. Digamos, parar a situação, interromper o ataque, fazer uma pausa para avançar nos acordos de paz com Teherã. Hoje, aliás, também falou sobre isso, né? O Masoud Pezeshkian. Comentamos sobre isso, mas enfim, o que esse Trump disse foi o seguinte. Ele menciona o emir do Catar, também Bin Hamad Al Thani, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Javed. Ele diz: me pediram para adiar nosso ataque militar planejado contra a República Islâmica do Irã, programado para amanhã, pois estão ocorrendo negociações sérias. Na minha opinião, como líderes e aliados, será feito um acordo muito aceitável para os Estados Unidos e todos os países do Oriente Médio e além. Bem, ele afirma que foi graças aos países do Golfo que essa pausa aconteceu, porque ele basicamente já estava com o dedo no botão vermelho. Há relatos de que o que aconteceu é que os iranianos vêm aperfeiçoando os ataques aéreos e que temem que a próxima fase da guerra será muito diferente. Ou seja, temem que eles aprenderam nesse processo e que a próxima operação para o Irã vai ser muito mais dura. Então, diante disso, eles também estão tentando levar tudo para a diplomacia. Mas até agora, não só o Irã não cedeu em nenhum dos seus pontos, como, pelo contrário, já tem o controle do Estreito de Hormuz. Eles já apresentaram quais são essas autoridades do Estreito de Hormuz, que eles próprios são as autoridades. Basicamente, e eles é que vão estar cobrando. Então isso pode ser visto como uma capitulação dos Estados Unidos. Ou seja, é como presenciar a rendição dos Estados Unidos. E isso certamente será muito criticado, pois no fim você pensa, afinal, o que ganhamos e perdemos? E vão dizer que ganhamos. Bom, que o líder supremo foi eliminado. Ok? E isso muda o quê? Porque agora tem outro líder supremo, que na verdade é o filho dele e que é até mais intenso que o próprio pai. Ok? Disseram que os lançadores foram destruídas, mas agora já se sabe que só 25% foi destruído. Todas as outras estão funcionando. E agora eles já sabem que tem um poder. Ou seja, agora eles descobriram que tem certas capacidades. Antes eles não tinham tanta certeza. Antes parecia mais blefe, né? E agora eles estão vendo diferentes. Eu acho essa atitude muito estranha. Mas no final, quando você vê o preço do petróleo, evidentemente você diz, olha, isso não cai, se mantém, está em $112 neste momento. Está altíssimo e diante disso a pressão internacional é enorme. A verdade é que, por um lado, é bom que as coisas se acalmem do lado da economia global, na questão global dos fertilizantes. Ou seja, as consequências dessa guerra seriam desastrosas, uma tragédia para muita gente, milhões de pessoas seriam afetadas em nível global. Ou seja, o efeito Irã
Vamos chamar assim agora porque esse é o efeito deles. Ou seja, no final das contas, eles souberam usar um efeito que gera um problema global tão grande. No fim, a pressão recai sobre quem atira, os Estados Unidos, que acabam sem opção a não ser recuar em algum momento. Recuar e dizer, bom, então chegamos a um acordo. Sinceramente, até agora não houve uma única ocasião em que tenha havido um sinal. O único é que, como você bem disse, saiu mais um pessimismo do que esperança. Eu imagino que, se houver um acordo, pelo menos a pessoa mais diplomática saia e diga coisas como, bom, vamos conversar. O presidente iraniano, que sabemos que não é quem detém o poder no país, defendeu o diálogo com os Estados Unidos. Ele diz e declara que, bom, existe vontade de conversar entre os dois países e que essa vontade vai continuar. Então, é possível que a Guarda Revolucionária avalie e diga, sabem, é conveniente que se converse. Só que agora eles não vão mais ceder o Estreito de Hormuz, ou seja, eles vão tentar ficar com o Estreito de Hormuz. E se isso acontecer, então, nos ganhos e perdas, isso seria visto como uma perda, porque no final eles já estariam assumindo o controle. Vamos dizer de forma indireta, cerca de 20% do petróleo mundial. Ou seja, isso seria. E também do gás e de outras coisas. Ou seja, isso realmente seria uma notícia muito ruim para os países do Golfo, a menos que seja negociado que eles também voltem atrás. Se isso for conseguido, pelo menos podemos dizer que chegaram a um certo equilíbrio, né? Ou seja, não sei se é exatamente um empate, se você quiser chamar assim, mas no fim das contas, eles não perdem nem ganham, porque o Estreito de Hormuz, no final das contas, se continuar assim, é como se de repente tivessem muito mais poder sobre outros países que são super ricos, como nos Emirados Árabes e árabes em geral. Isso faz pensar sobre os ganhos. Entre ontem e hoje enviaram mais tropas para a Arábia Saudita, sinalizando sobre o Paquistão. Entre ontem e hoje enviaram mais tropas para a Arábia Saudita, como se estivessem dando um sinal de que iriam apoiar a Arábia Saudita. Embora saibamos que o Paquistão está jogando um jogo triplo com a China, com o Irã e com os Estados Unidos, está jogando. E todos. Diz para eles que se isso acontecer, teria mais. E com os Estados Unidos, está jogando de tudo. Diz que não, mas perdem contas. Diz quando, né? Exatamente, bom. Massoud Pezeshkian, por sinal, afirma que o diálogo não significa uma rendição. Lembramos que a ala mais dura, o corpo da Guarda Revolucionária, nem quer conversar. Eles querem entrar direto lá para a briga, que acabe tudo para ver quem sobra, né? Basicamente. Massoud Pezeshkian continua então pedindo que se inicie um diálogo, que isso é algo digno, que isso te dá autoridade e que o objetivo é preservar os direitos da nação. Porque Massoud Pezeshkian realmente está preocupado com a economia do país, ele já tinha comentado várias vezes que a economia não ia aguentar mais. E bem, infelizmente é uma pessoa que não tem, na verdade, não tem o poder necessário para fazer um acordo. Não, ele não tem. As conversas com ele são apenas como se fosse um mensageiro. Ele chega aos chefes e diz, os Estados Unidos disseram isso, vocês concordam? Basicamente é isso. Ótima pergunta, diz Aibarra. O que diz Pepe? A esta altura gostamos do Trump? Não, nunca confiamos, nem no primeiro mandato, nem no início. Dá para acreditar nele? Obrigada, não em nenhum dos dois. Irã... Também não, definitivamente. Mas quanto ao Trump, digo, está muito claro, não dá para confiar nele, ou seja, de qualquer forma, ele continua sendo o presidente. E então, para nós, no nosso caso, bem, cabe a nós mostrar a informação do que dizem, do que diz esse Massoud Pezeshkian, por exemplo. O que podemos acreditar no que Massoud Pezeshkian diz? Quer dizer, pode até ser que ele esteja dizendo a verdade ao afirmar que quer dialogar, mas não importa o que ele diga, porque ele não tem o poder. E no caso do Trump, evidentemente o que ele diz sempre tem 2 ou 3 formas de ser interpretado. Uma forma é que talvez ele queira negociar, porque o Pentágono agora percebe que as capacidades nas últimas semanas ou seja, a guerra começou digamos que os primeiros dias foram muito bem sucedidos para os Estados Unidos. Os dias seguintes foram mudando, e depois começou a virar o jogo, como dizemos aqui, e de repente as coisas já não eram tão bem sucedidas. Começaram a surgir problemas com alguns aviões, se caiu, se foi alvo de disparos, que agora estão atacando vários países do Golfo. É preciso lembrar que tentaram atacar e até danificaram uma instalação nuclear de Israel. Ou seja, vamos começar a operar de uma forma diferente. E o cálculo, de acordo com o que estão relatando agora infiltrações feitas pelos militares norte-americanos, é esse movimento. No cálculo de guerra dizem, bom, então,
Os iranianos estão aprendendo rápido com o conflito e isso pode ser um risco, então não é necessário continuar a guerra. Pois é, o que você ganha ou perde com isso? Pois é, você não ganha muito e pode perder bastante, então é melhor parar. O assunto acaba aí. As narrativas dizem que houve negociação e pressão, mas a realidade é outra. E bom, então, muito boa pergunta, porque de fato, não é? Quer dizer, na verdade, de modo geral, é difícil acreditar nos políticos sinceramente a essa altura, não é só no Trump, mas sim, por isso a gente tem que estar sempre pensando. Por que querem dizer isso? Qual é a motivação? Exatamente. E a outra poderia ser, e isso vai depender dos fatos, que talvez estejam pensando em atacar, porque ele já fez isso várias vezes também. Trump, quando mais parece que vai negociar, é quando ataca. E, na verdade, ele já repetiu isso várias vezes, muitas vezes. Então, às vezes parece que ele está negociando, está tudo certo, e depois não, ficando incerto. Sinceramente, é difícil saber o próximo passo. Basicamente, vai ser o que ele achar que é mais conveniente, basicamente para os próprios interesses dele e, principalmente, para as eleições de meio de mandato. Olha só, vamos aqui para o mapa, vamos aqui para o mapa, prestem atenção. Há uma série de boletins que são esperados para as próximas horas de tempestades muito fortes. Aqui tivemos há alguns momentos tempestades elétricas bastante intensas em certos momentos e em algumas áreas da cidade metropolitana de Monterrey, mas está sendo emitido um alerta no qual se espera que ocorra uma série de fenômenos que podem afetar até 13 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Evidentemente, somem também os impactos que podem vir para o México. Se olharmos do ponto de vista das tempestades elétricas que já temos observado, a linha de tempestades, segundo dizem, é histórica. Ou seja, pelo tamanho, pela forma como está se comportando e, acima de tudo, por isso. Olhem, aqui já não estamos falando da de ontem nem da de hoje, mas sim da que está por vir. Para amanhã, dia 19 de maio, que abrange desde o México, o sul do México, e já chegando a Oaxaca até praticamente o Canadá. Sim, ou seja, é uma linha de tempestades, aqui podemos ver muito claramente, é uma linha de tempestades bem ampla, na qual a tempestade está atingindo basicamente o meio oeste e parte do leste dos Estados Unidos, colocando em risco, segundo cálculos, dezenas de milhões de pessoas. 13 estados, incluindo Michigan, Illinois, Kansas e Nebraska, já tiveram alertas emitidos. Já faz dias que estamos alertando sobre isso e temos comentado então quais são, ou até agora, os efeitos. Está prevista a formação, só de hoje para amanhã, de 40 a 50 tornados. Isso pode acontecer em questão de horas, principalmente à tarde, que é quando as condições estão mais favoráveis. Cidades como Chicago, Kansas City e Minneapolis estão na zona de impacto, com possibilidade de apagões em massa. Os ventos podem chegar a superar, obviamente, os 120 km por hora e são capazes de arrancar telhados, destruir estruturas e deixar cidades e comunidades isoladas por algum tempo. Então, isso está se intensificando, a temporada de furacões está apenas começando, tem só alguns dias. Os ventos que já temos visto já começam também a causar quedas de árvores e apagões que têm sido relatados. E aqui a gente vai informando, vai atualizando vocês, não é disso que se trata o canal? De ir atualizando, só para que agora, nesse momento, vocês fiquem sabendo, certo? Para ser mais preciso, está sendo reportada a seguinte quantidade de apagões. 208 mil casas, certo? Que neste momento estão sem energia nos Estados Unidos. São 208 mil entre casas, comércios e escritórios, certo? 208 mil casas que estão sem luz, principalmente em Michigan, que são a maioria. 1/4 de todos os apagões é em Michigan, mas também em Kansas City, quase empatando. E depois vem o restante. Missouri, Ohio, Indiana, Califórnia, Wyoming, o próprio Novo México também tem pequenos apagões, mas aí não são tantos, não são tão grandes. O que chama a atenção é que há 51.449 casas sem energia elétrica neste momento.
Se você somar quantas pessoas vivem em uma casa, não sei, 3, 4 pessoas, então são 200 mil pessoas sem luz neste momento. Lá em Michigan, e bom, mais ou menos o mesmo no Kansas. Não, porque também é bastante gente e assim continuam Missouri, Ohio, ou seja, ao todo calcula um pouco mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à energia elétrica. Um tema evidentemente preocupante neste momento para os Estados Unidos, né? Com as chuvas intensas. Estão representando, dizem, um risco de inundação repentina, porque são dessas chuvas torrenciais, chuvas que de repente não conseguem ser absorvidas pela própria terra. Esse fenômeno também está afetando e gerando tornados, porque há um choque do frio que vem do norte com o calor que vem do Golfo. E esse choque está gerando condições, dizem, ideais para supercélulas, que são, assim diz o relatório, extremamente perigosas. As supercélulas são tempestades destrutivas capazes de gerar granizo do tamanho de bolas de beisebol. E os tornados, já sabemos, não os tornados clássicos que também se formam nessas condições. Os especialistas do sistema de meteorologia dos Estados Unidos garantem que isso vai se prolongar ainda até amanhã. E talvez depois de amanhã, já na quarta-feira, a possibilidade vai diminuir bastante, mas ainda amanhã. É isso que estamos vendo aí, não é? Então levem isso em consideração, por favor. E bem, vocês vão me dizendo como está o assunto. Uma região conhecida como como é que chama? O corredor de tornados ou a faixa de tornados. De repente mudou de lugar, mudou um pouquinho. Sim, mas veja que curioso, veja onde estão as tempestades. Bem no corredor mesmo, ou seja, esse corredor é justamente o como é que chama? O corredor de tornados que vai desde o Texas até praticamente Illinois, né? Toda essa região, ou seja, os estados dos Grandes Lagos, basicamente, né? Toda essa região é esse corredor onde anualmente tem 400 tornados, mas imagina, são 400 tornados por ano. Mas agora, essa tempestade, só nesses 2 dias mais ou menos, calcula-se a formação de 40 a 50 tornados, ou seja, 1/4 dos tornados do ano. Isso acontece em 2 dias, praticamente. Por isso eles dizem que essa é, segundo eles, uma tempestade histórica, né? Ou seja, por isso a relevância desse caso e, evidentemente, no México, especialmente no Nordeste, temos que ter cuidado para não baixarmos a guarda, porque não é uma região com tantos tornados como nos Estados Unidos. Sim, não há tanta planície, embora exista, principalmente em Coahuila, né? Exatamente, mas... E a parte norte, Coahuila? Já a parte mais centro-sul de Coahuila já é um pouco mais montanhosa. Mas essa parte pode sim ter planícies e pode formar, ou pode ser mais intenso, o tornado. A diferença também é que aqui no México se constrói com concreto, né? Ou seja, com material pesado. E os tornados, claro que podem te machucar, obviamente, mas não tanto, ou seja, não derrubam a sua casa. Seria muito difícil se houver um barraco, se houver uma casinha de chapa ou algo assim, em áreas muito pobres. Pode ser, obviamente que aí sim vai afetar, mas em geral a maioria das construções costuma ser feita de alvenaria, então não vemos esse tipo de desastre. Claro que pode causar apagões, quedas de árvores e incidentes assim. De qualquer forma, não confie no granizo, né? Afinal de contas continua sendo uma pedra que cai do céu. Basicamente é isso, né? É um tema que tem seus riscos, evidentemente, né? E além disso se forma de repente. Esse é o problema. Ou isso, diferente de um furacão ou outros fenômenos que você consegue ver com antecedência, tem tempo. O furacão te dá tempo, né? O tornado não te dá muito tempo, né? Ou seja, do momento em que se forma até começar a afetar, é rápido, né? Igual uma tempestade, uma supercélula. E isso é muito repentino. De repente a supercélula já está em cima de você. Não. Não exatamente. Pois bem, vamos para outros assuntos, outras notícias também importantes. Olhem, está sendo reportada essa imagem que tem circulado nas redes e em vários meios de comunicação. É o momento em que comandos da Marinha israelense teriam tomado um navio que se dirigia para Gaza. O que se sabe sobre essa situação? Como está o caso?
Vê-se que muitos barcos com pessoas que têm a intenção de chegar a Gaza e ativistas que querem chegar e ajudar, bem, todos eles foram sendo detidos e este é mais um desses casos. O barco se chama Vincovolo e, bem, foi detido quando estava saindo de Chipre, quando essa detenção aconteceu. É só mais um entre tantos que já aconteceram. No início era novidade, mas agora são muitos e todos são detidos, então nem surpreende mais. Quer dizer, todos são parados. Então todos são parados. Bom, há pouco tempo prenderam um que era ativista, se não me engano, espanhol, e, bom, ele ficou bastante tempo detido e isso chamou muita atenção. Normalmente, no dia seguinte, mandam a pessoa de volta, mas esse personagem não. Foi preocupante, porque começaram a dizer que ele talvez tivesse vínculos com o Hamas, e aí você já imagina, quando dizem isso, podem querer te manter detida por mais tempo. Exatamente. Então vejam como estão as coisas nesse momento lá em Israel e no Mediterrâneo, que é onde fazem as detenções, ou seja... Eles sempre saem de Chipre. Exatamente. Ou seja, muitos vêm da Europa, de outras partes, e depois chegam a Chipre. E de Chipre já seguem para Gaza, certo? Que é esta zona, este pedacinho aqui, mais ou menos daqui até aqui. Eles tentam normalmente levar ajuda e, bom, na maioria das vezes são detidos pelas forças de defesa de Israel. Exatamente. Pois bem, já detiveram 39 de mais de 50 embarcações que conseguiram interceptar e, obviamente, há uma reação por parte do presidente da Turquia, que não se contém em nenhum momento. Sim, esse Erdogan classificou essa ação de Israel como pirataria e banditismo e disse que é uma mentalidade fascista a do governo de Israel. Pois bem, declarações fortes de Erdogan, que tem estado cada vez mais incisivo nas suas opiniões sobre Netanyahu e sobre Israel. Um tema que também chama muita atenção. Inclusive, né, ele chegou a fazer advertências dizendo que, se acontecer, que não haja tentações. Ele diz para não atacarem os turcos, porque afirma que eles não são o Líbano, nem são o Irã ou iranianos, que eles têm, vamos dizer que eles têm força real, não apenas poder simbólico, mas poder real. Isso também chama a atenção neste momento. Vamos para outros assuntos importantes, algo mais sobre a região do Líbano, de Israel, toda essa área. Esse sim. Não, sim, um dado curioso sobre as pessoas que foram detidas. Estava a irmã do presidente irlandês, Catherine Connor. Ela é uma das 8 cidadãs irlandesas detidas que estavam em um desses barcos. Droga, certo? Tinha, sim. Isso é muito louco. Sinceramente, também chama atenção dentro do que vem sendo observado. Estava observando, é isso. Pois como essas operações quase sempre são veleiros, percebe? Sim, quase sempre são barcos menores, barcos pequenos, são veleiros e aí levam medicamentos, levam comida e esse tipo de coisa. Evidentemente, o que os próprios israelenses dizem temer é que levem armas ou outras coisas, mas normalmente esse tipo de coisa, esse tipo de munição ou armas, normalmente vem do Irã. Mas enfim, essa é a atitude que Israel tem nesse sentido e que, evidentemente, já vem sendo duramente criticada há algum tempo. Vejam que há um movimento. Aí dá para ver Vladimir Putin chegando, uma imagem de arquivo, né? Mas essa vai ser amanhã. Ou seja, aí dá para ver, digo, é uma visita ou é uma imagem de arquivo onde Xi Jinping e Putin se encontram? Mas mais do que a imagem de arquivo, mostramos porque já está prestes a acontecer a visita de Putin a Xi Jinping amanhã, dia 19 de maio. Mas é uma visita muito importante porque, no final das contas, o que está em jogo ali é a confiança, que, bem, está sendo garantida de forma frágil o tempo todo. Sobretudo, pensando que sem o apoio claro da China, a Rússia poderia ficar muito isolada do mundo. Agora sim, completamente isolado. E aí, bem, a questão é que agora, enquanto as coisas ainda estão indefinidas, Vladimir Putin está realizando exercícios militares, inclusive movendo armas nucleares para fazer treinamentos com a Bielorrússia. Rússia e Bielorrússia estão realizando exercícios militares com o uso de armas nucleares. É um tema que é aquele típico, né? A velha tática de sempre. Como dizem, eles sempre tiram esse tipo de armamento para dar uma volta, para exibir quando se sentem enfraquecidos ou ameaçados.
É importante lembrar que há alguns meses a Rússia posicionou suas armas nucleares na Bielorrússia, um assunto que gerou muito medo, muitos comentários por parte da OTAN. E bom, o ministro da Defesa da Bielorrússia confirmou que hoje, segunda-feira, começaram simulações nas quais participaram unidades de mísseis e aviões de guerra. E diz: o comentário é o seguinte: se durante o exercício em cooperação com o lado russo está previsto praticar a entrega de munições nucleares e sua preparação para uso. Isso obviamente chamou a atenção. O ministério não disse que as manobras não são dirigidas contra nenhum terceiro país, porque geralmente sempre se faz esse tipo de simulação, não é? Essa simulação onde há um terceiro país envolvido. Isso nem sequer foi mencionado, mas enfim, faz parte dos exercícios que, como dizem em algumas partes, servem para gerar medo, não é? Sim, eles também precisam se preparar para usar essas armas, mas grande parte disso é só para mostrar poder, não é? E bom, de vez em quando você vê, aparecem esse tipo de armas, né? Normalmente é assim. Quando há um ataque forte da Ucrânia ou quando há algum comentário forte da OTAN, ou seja, é uma reação cada vez mais clara, né? Ou seja, não, eles nem se distraem, né? Ou seja, eles se preocupam muito com o que dizem, se preocupam muito e nem é só com o que dizem internamente, porque internamente agora está tudo censurado, então não tem muito o que fazer aí. Não sei o que fazer. Mas é lá fora, né? Parece que eles se preocupam muito com o comentário sobre a fraqueza geopolítica, se preocupam muito, mas isso também gerou uma fraqueza interna cada vez mais visível. Então, qual é a vantagem nisso, né? De estar operando e gastando recursos e armas e fazendo movimentos muito ameaçadores, se você quiser, mostrando força e até mesmo pressionando a China para que se afaste do seu lado, ou pelo menos tentando. A China agora está numa situação muito complicada, porque, assim como acontece em muitas partes do mundo, ou seja, há uma crise energética agora, e essa crise energética está gerando ou está aumentando ainda mais a falta de consumo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que ocorre no México é semelhante ao que acontece mundialmente, ou seja, há uma diminuição do consumo que agora sim está confirmada, porque, bom, essa era a sensação que a gente tinha, né? Que pessoas que têm seu negócio nos diziam isso e aqui vocês também comentavam. Olha, eles estão com dificuldade para vender. exatamente. Ou seja, pouca gente está comprando, não tanto comida porque as pessoas precisam comer, né? Ou seja, na verdade são mais os restaurantes pequenos ou lojas de ferragens. Ou seja, outras coisas que talvez você diga, bom, não vou comprar, talvez não seja urgente, exato, quero pintar aqui, quero fazer isso, mas não é urgente. Bom, então eu vou deixando para o próximo mês ou para o outro mês, e assim vai. E quando isso acontece em massa, de repente tem gente que diz, já não está chegando nada mesmo, só para sobreviver, né? Para manter o negócio. Então esse colapso começa a ser visto na China e começa a aparecer em outras regiões importantes também, né? E isso também é preocupante, né? Evidentemente. Também, olha, já que estamos falando da Rússia, hoje foi informado que a defesa aérea russa acidentalmente derrubou um dos seus próprios helicópteros. E isso enquanto tentava interceptar drones ucranianos, pois os sistemas derrubaram um dos seus helicópteros que estava fazendo exatamente a mesma coisa, tentando destruir 2 drones, e toda a tripulação infelizmente perdeu a vida. Isso foi algo que foi relatado por correspondentes militares russos. São eles que divulgam essa informação, não dão muitos detalhes, obviamente, mas são eles que fornecem essa informação. O Estado não disse nada e também hoje Donald Trump prorroga. Vocês se lembram que há um tempo, né? Ou seja, quase quando começou a guerra com o Irã, ele criou uma autorização para que as pessoas pudessem comprar gasolina da Rússia? Sim. E bom, hoje ele estendeu por mais 30 dias essa autorização para poder comprar petróleo russo que esteja no mar. Tem que estar no mar. É um ponto importante por causa da crise no Estreito de Hormuz e parece que é para ajudar os países que estão passando por uma crise. E, bom, eles estão dando uma chance para que continuem comprando da Rússia, que, aliás, tem um petróleo muito barato, né? Um tema que também foi criticado quando foi colocado pela primeira vez pela União Europeia, porque como podem estar dando dinheiro para a Rússia, que usa isso para a guerra? Ou seja, e bom, como você acha, então, que seria, supondo que seja o novo relacionamento entre Putin e Xi Jinping, né? Ou seja, que a relação esfrie. Que mensagem vamos ver amanhã de Xi Jinping e de Vladimir Putin? Ou seja, ou uma mensagem bem de carinho, de vocês são incríveis, como sempre,
Ou vamos ver algo mais institucional, talvez mais formal. Sim, frio, frio, tipo, é meu camarada, mas não somos a mesma coisa, né? Aham, geralmente Xi Jinping não, como dizem aqui, não dá ponto sem nó, nunca se deixa levar, não se entrega ao melhor lance, nunca fez isso. Várias vezes Vladimir Putin foi literalmente com algum projeto que ele quer que Xi Jinping diga sim. Como esse projeto de gasoduto, um gasoduto que deve passar pela China vindo da Rússia e a China não, chama-se Transiberiano ou Siberiano, algo assim, Pois é um projetão, é um projeto que não. foi realizado. Sempre que se encontram, aparecem com esse projeto pensando: agora vou convencer, preparo o meu discurso e não consigo. Esse tema me chama a atenção. Que bom, definitivamente Xi Jinping não é manipulável, sabe o que quer, e pode ir Donald Trump, pode ir Vladimir Putin, podem prometer o céu, a lua e as estrelas para ele, mas ele não vai se dobrar, porque tem muito claro o que quer para a China. E olha, já que você disse isso, tem uma mensagem que Donald Trump passa sobre Xi Jinping que me chama a atenção. Não é essa mensagem, vamos ouvi-la e aí vocês me dizem a opinião de vocês. Vocês acham que Donald Trump já, digamos, baixou a cabeça para Xi Jinping e agora está, digamos, às ordens do presidente chinês? Ou está fazendo seus próprios movimentos? O que vocês acham? Vamos lá, deixem seus comentários, suas opiniões. Vejam só, o que ele diz a seguir. Nosso poderio militar é o maior do mundo. Acabei de sair da China e vou dizer que o presidente Xi fez muitos elogios ao nosso poderio militar. Ele ficou realmente impressionado com o nosso poderio militar. Nós temos o maior poderio militar do mundo. Não vamos deixar o Irã ter uma arma nuclear. Então, o nosso poderio militar é o maior. Bem, aí a mensagem se repete. Ou seja, Donald Trump diz que o exército deles é o maior do mundo, ou o mais incrível, o mais forte, tanto faz, mas o seu... Quem está super surpreso? Que Xi Jinping supostamente estava dando comentários positivos, tipo dizendo uau, sim. Não, uau, estava espionando, eles estão bem. Estão muito bem equipados. Já notei que eles têm isso, isso e isso. Não tenho a lista aqui? Mas o ponto é que ficou impactado, diz, das forças militares dos Estados Unidos. Imaginem vocês, alguém consegue imaginar dizendo para Xi Jinping ou Donald Trump, uau, seu exército é impressionante. Não, obviamente não. Mas enfim, é ele. É uma mensagem que, na verdade, o que o Trump está fazendo, porque tudo é muito óbvio nesse sentido. Trump sempre tenta te convencer de alguma narrativa, não é? É o que ele faz. E se não te convence, ele faz coisas muito óbvias, muito engraçadas, porque é o que ele faz. Ele diz que um médico falou que eu tenho a melhor saúde do mundo, não é o clássico. Depois que o médico disse isso, quer dizer, ele sempre fala, sempre dá nomes. Assim, não dá nomes, só fala mesmo. Ele diz... É como se de repente dissesse que um engenheiro inventou uma máquina do tempo. Tipo, que engenheiro disse isso? E não, principalmente se você vai dar uma informação, e é uma informação que sempre te favorece, né? Porque, além disso, é sempre positiva para ele, né? Sim. Então agora ele quer convencer como se Xi Jinping admirasse o exército. Isso, sinceramente, não é assim. Não, a questão aqui é por que ele vai... Porque ele gostaria de convencer o público americano de que Xi Jinping se dá bem com o exército. Então o que ele quer dizer é que agora quer mudar a narrativa e dizer, olha, agora, depois de eu ter dito que eles eram os maus, agora eles são os bons. Não é só porque simplesmente vamos fazer negócios e acabou o problema. Então, ainda quando Biden tinha acabado de se encontrar com ele, Biden já estava chamando ele de ditador e já estava. E até nisso, quer dizer, não, ele não estava. Quer dizer, ele falou o que é verdade. Quer dizer, não, ele também não disse nada que não fosse verdade. Mas, evidentemente, a reação da China foi como, eles ficaram incomodados, obviamente. Quer dizer, Biden ali comentando, falando bem suavemente, mas era mais intenso. Na hora de fazer comentários, e é bom lembrar que ele nunca visitou Xi Jinping na China. Agora, não sei se foi porque não foi convidado, ou simplesmente porque eles não gostavam dele. Ou seja... Mas com Trump as coisas são diferentes e ele foca mais nos negócios com a China. Um tema também, esse evidentemente é tremendo, né? Então, vamos para outros assuntos que eu acho que esse seria um dos mais relevantes de todo o programa, amigo. Vamos para o próximo.
Vejam, o que já se esperava era uma crise alimentar global. E é isso que foi relatado, e Cooper está alertando que há uma crise global. Hein? Isso que vou comentar com vocês. Nós já vínhamos dizendo há algum tempo que sentíamos que o problema do Estreito de Bering estava indo nessa direção, estresse hormonal. E não porque fomos nós que dissemos porque nos ocorreu, mas porque víamos diferentes relatórios, tipo, sim, da África, sim, de países da Ásia, de diferentes áreas, né? E diziam que viria uma crise global de alimentos que iria afetar milhões de pessoas. Algumas coisas, até, se eu exagerar e levar a sério, fica assim. Esse é o problema. Mas conforme as coisas foram acontecendo e vimos que o petróleo continuava subindo e que isso não parava, e até agora não parou, isso seria talvez outra razão para encerrar o conflito, mesmo com prejuízos para os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores britânico. Não estamos falando aqui da Somália, certo? O britânico afirma que é necessário exercer uma pressão urgente para conseguir a reabertura desse caso. Isso já não é sustentável, mas não por causa da energia. Não é a energia, e sim os fertilizantes. O problema dos fertilizantes é esse. Olha, vivemos uma... Talvez a gente nem perceba, mas vivemos uma era de ouro dos alimentos, não é? Como assim? Existe fome e desequilíbrio, mas globalmente nunca se produziu tanta comida como hoje. Atualmente, há excesso de produção. Há cálculos que indicam que de 3 a 5 planetas poderiam se alimentar com a comida produzida. Ou seja, produzimos muito e barato, produzimos barato, produzimos muito e barato. Sim, o problema é que as coisas são manipuladas para que não fique tão barato e também são manipuladas para que não chegue a todos, né? Porque senão, aí já não é tanto negócio. Então a questão é que se produz muito. Mas por que se produz tanto? Há vários fatores, mas principalmente pelos avanços do conhecimento humano, tecnologia, ou seja, fertilizantes, métodos modernos de agricultura, genética, ou seja, muitas coisas foram desenvolvidas para que o alimento que antes produzia uma espiguinha de milho, agora produza 5 espiguinhas, mesmo com pouca água, até com excesso de calor e excesso de frio. Ou seja, estamos conseguindo ter alimentos ultra resistentes a quase qualquer coisa. Então está havendo muito avanço e as pragas são controladas rapidamente, isso e aquilo. E a questão é que se produz, se produz, se produz e se produz isso. Essa parte, essa época dourada que vimos nesse sentido está muito boa, mas também é frágil. Ou seja, se um dos fatores que nos permitiu ter um planeta tão cheio de alimento falhar, se um desses pilares da mesa cair, ela fica desequilibrada e cai. E você talvez gera algo que nunca vimos em nossa vida, né? Ou seja, pelo menos a maioria dos seres humanos agora, pelo menos aqui na América Latina, que é um... Por sorte, vivemos em um grande continente, sinceramente, em toda a América, porque é um continente muito produtivo e que tem uma cultura de plantio e de campo muito, muito, muito forte. E isso nos faz como a cornucópia do planeta, que poderia ser também a África, mas não é. Por quê? Por causa de conflitos. É simples assim, né? E porque lá, imagina, cada país, diferentes idiomas, diferentes religiões, diferentes. Ou seja, aqui o que nos une é que todos falamos o mesmo idioma, que temos muitas semelhanças em muitas coisas. No final das contas, aqui realmente é a cornucópia, no bom sentido. Sinceramente, acho que temos um potencial incrível. Mas o ministro, se até um país britânico, com a resiliência dos britânicos, se ele diz cuidado com o que vem por aí, isso é um problema, é um impacto que vem muito forte. E isso foi dito por Yvette Cooper e achei essa declaração das mais impactantes, pois insisto, é um país de primeiro mundo reconhecendo o problema até mesmo para eles. Exatamente. O que a ministra e Yvette Cooper afirmam é que se o planeta seguir adormecido rumo a uma crise alimentar global, ela diz que restam semanas. É preciso agir em semanas em regiões como Europa, Reino Unido e Estados Unidos. Já estão relatando problemas no setor agrícola porque não há fertilizantes suficientes e dessa forma a comida ficou inacessível por causa do fertilizante que já afeta milhões de agricultores. Os agricultores não têm acesso ou está ficando caro para eles.
Também afirma que, sem garantia de fornecimento, as consequências aparecerão no próximo ano agrícola. Já a ONG, que é da OMS não, a ONG Programa Mundial de Alimentos, alerta sobre um aumento crítico na insegurança alimentar e mais ou menos 45 milhões de pessoas podem passar a enfrentar fome extrema. Imaginem isso, né? Ou seja, 5 Uruguais, né? Ou seja, 5 países como o Uruguai inteiros passando fome extrema. Quer dizer, esse é o tema. São 45 milhões. Ele disse 45 milhões. 45 milhões. Ou seja, não seriam como 5 milhões, seriam lá no Uruguai. No Uruguai. Imagina, seriam como 10 vezes mais, né? Ou seja, é impressionante. Ou seja, sinceramente, é enorme, né? É como, sei lá, quase metade da população do México. Então, ou seja, realmente é algo gravíssimo. E eu fico com essa frase que diz: o mundo está caminhando sonâmbulo para uma crise alimentar mundial. Esse alerta, bom, que não digam que não ouviram, que não sabiam, que ninguém avisou. Não, sim, aí está o problema. E essas pessoas não estão brincando com essas frases, não. Isso não os torna mais populares ou menos populares. Essas frases ninguém escuta, não dizem. Dizem que é só para gerar medo. Quem sente medo com isso? Se ninguém ouve isso, né? O pessoal está assistindo futebol, está fazendo outras coisas, ou seja, não está. Pergunta para qualquer pessoa, chega e fala: ei, você sabe que tem uma crise mundial? Não fazem ideia do que você está falando. Não sabem o que está por vir. Ou seja, não entendem isso, não sabem nem. Ou seja, não, nada disso. Ou seja, por isso é importante, na minha opinião, acompanhar as notícias. Porque você tenta ver um pouco além, como algo global e distante, onde talvez em nossa vida estejamos em outros mundos, mas está batendo em uma das portas e está dizendo: aqui está o extremo, mas está batendo em uma das portas e está dizendo: aqui está o problema que, no final, gerou. Pois a guerra e a estratégia do Irã de dizer: se eu for, levo todos comigo, não é? Ou seja, essa é a estratégia deles. Se eu for, levo todos comigo e está conseguindo. Ou seja, nesse sentido, sim, está levando todo mundo junto. E não é um efeito tão direto, não é como um explosivo, né, um míssil que chega e atinge um lugar, não, é assim mesmo. O míssil é muito fácil de ver e você diz: olha, esse atingiu aqui, não ali. O míssil é indireto. Então, como o efeito demora 1 ano para aparecer, muita gente só percebe quando o problema chega até elas e começa a afetá-las. Já há aumento de preços, isso já estamos vendo. O efeito já está sendo sentido, não é? Mas uma coisa é: ok, poxa, como aumentou o preço? Bom, então é pagar mais caro. Mas quando, e eu digo, bem, como é que faz? Ou você come menos, ou faz outra coisa. Mas quando você diz, e depois quando não tiver comida, ou seja, se não tiver comida, qual é a estratégia aí? Sim, porque não quer dizer não? Não é algo que acontece de um dia para o outro, né? Bom, não tem. Não tem. Sim, então. 100 meses. Eu espero sinceramente que isso pare. Ou seja, que esse tipo de pessoa que é, por exemplo, a secretária de Assuntos Exteriores do Reino Unido, que se for a da agricultura, que se, não sei, ou seja, são essas mensagens que de repente, tomara que sacudam um pouco o mundo geopolítico e digam: vamos ver, já deu disso? Não se pode permitir que um país, porque me atacam, eu ataque outros. Não pode ser assim, ou seja, não é. E o cálculo que os Estados Unidos fizeram também. Os Estados Unidos também têm que ser responsáveis pelos seus. Ou seja, dizer: olha, quando eu cheguei, o estreito estava aberto, então deixa eu deixar aberto, certo? Para começar, não é? Ou seja, e qual é o pior cenário? O pior cenário é preciso ter cuidado, pois o pior seria os Estados Unidos ameaçarem vou partir para a briga e não cumprirem. Bem calculado o suficiente e que resulte em responsabilizar os envolvidos e acabar com toda a produção de fertilizantes do país do Golfo e que a situação piore ainda mais. Sim. Então, ou seja, não estou dizendo que a guerra seja a solução. O que quero dizer é que a solução tem que acontecer já. Ou seja, não é como se fosse para quando eles quiserem e quando eles decidirem ver o que vão fazer. Não, tem que se colocar uma pressão muito mais forte para abrir o estreito ou negociar, certo? Mas o estreito precisa ser aberto com urgência. Ou seja, não é para hoje, né? Isso tinha que ter sido feito há 1 mês, entende? Senão o efeito é forte. Acho que já com essas duas já são 2 guerras, né? Onde os países tendem a minimizar o poder do país que vão atacar. Acho que isso não deveria mais acontecer. Isso não deveria mais acontecer porque
porque já mudamos. Estamos em outro momento. Já o fato de você ter armas enormes que custam bilhões de dólares não significa nada. Não, já não significa nada, não exatamente. Então significa que, bem, você vai ficar muito legal nos filmes, que vão ser filmes brutais, mas que na realidade das guerras, principalmente com estratégias, as coisas mudam e mudam muito rápido. Sim, olha, hoje estou indo para outros assuntos. Vamos lá. Hoje foi feito um anúncio que passou quase despercebido pela maioria das pessoas. E aqui a gente comenta isso como uma notícia. Bem, importante, mas mesmo na hora eu não consegui perceber a dimensão, mas agora já paramos para pensar sobre isso. E dissemos, ei, espera aí, mas aqui estamos falando justamente disso que você acabou de dizer. Ou seja, a dimensão das guerras agora avança muito rapidamente. Então, a capacidade de adaptação, ou seja, você chega como um país poderoso e ataca o outro, mas o problema é que o outro agora já não. Ou seja, enquanto começa a processar e se preparar para se defender, antes podia demorar décadas e era nisso que o outro aproveitava, te invadia e te destruía. Sim, sim, sim. Agora o avanço é tão rápido e a forma de adaptação que os países têm é tão rápida, porque agora é muito fácil que em um país, se antes você invadia um país e não havia, ou seja, não necessariamente eles teriam engenheiros, quer dizer, não teriam essa capacidade universitária de grandes mentes que tenham a capacidade de dizer, vamos inventar algo que possa vencer o outro, Mas isso já mudou. Então agora qualquer país mais ou menos em desenvolvimento, que tenha boas universidades e tudo mais, pode te destruir, porque em poucos anos, no caso da Ucrânia, Quantas empresas militares surgiram, mas agora anunciam uma bomba aérea, Esta que é a primeira bomba aérea criada pelos ucranianos, que conseguiram desenvolver essa tecnologia em 17 meses, quando mesmo em países, vamos dizer, poderosos, levam anos, até décadas, para montar uma bomba desse tipo. Então foi desenvolvida rápido demais, por quê? Porque também o conhecimento se acelerou com as ideias, com a espionagem, com os engenheiros de alto nível e com o negócio. No final, se isso vai ser negócio e você tem investimentos fortes, você tem mentes que realmente vão entender do assunto. E você tem uma necessidade urgente. Porque com necessidade urgente e com uma boa cabeça ou muitas boas cabeças, você desenvolve o que for, porque é urgente, você precisa para já. Então você vai e convence, vai e faz tudo acontecer. E daqui a pouco você já tem uma arma que está competindo com as melhores do mundo. Falamos de países que investiram bilhões de dólares por ano, enquanto aqui isso ocorreu em pouco tempo. Bomba aérea do país, que levou, como disse PP, 17 meses até ficar pronta, todo o desenvolvimento e tudo mais. E é um avanço muito importante, obviamente, para a Ucrânia, porque seria para ataque de longa distância. Essa ogiva pesa 250 quilos e esse Fedorov disse em sua conta no X que esse tipo de explosivo tem um design único, criado especificamente para a realidade da guerra moderna. Entre suas características está a capacidade de destruir fortificações, postos de comando e outros alvos a dezenas de quilômetros atrás da linha de frente. Além disso, os pilotos ucranianos já estão fazendo testes em condições de combate e realizando as primeiras adaptações para essa bomba aérea. E, bem, afirma-se que essa bomba ucraniana em breve começará a atacar alvos inimigos. Olhem, aí estamos vendo, certo? Ou seja, esse é o teste, digamos, que eles mostram dessa bomba. No final, agora, já nos vendo, E como cidadão de um país também aqui na América Latina, que normalmente não somos muito voltados para a guerra. E isso, me faz pensar em outra coisa também, Quer dizer, realmente isso é muito interessante, realmente surpreendente. Já não existem mais países pequenos, Já não existem mais esses países que você vai acabar só porque você é o grandão. Só que agora vivemos um momento muito diferente. Mas também, ele diz, imagina, estamos no México, Se conseguíssemos, se essa necessidade, conseguíssemos. Então, essa necessidade, vamos dizer, de uma guerra. Imagina se começássemos a ter outras necessidades, talvez para o bem-estar mundial, Ou seja, que disséssemos, vamos nos desenvolver com urgência, que também é necessário, melhorar agora sim todo o planeta, mas de verdade,
Ou seja, vamos criar e colocar as melhores mentes para isso. A questão é que também se poderia conseguir muito, né? Com certeza. Olha, estou vendo, e isso também como um ponto à parte, né? Estou vendo que de repente, talvez, bem, muitos são novos, ou talvez não entendam a dinâmica do canal e tudo isso, e aí me perguntam como podem ajudar essas coisas. É muito fácil, ou seja, dando like, compartilhando, fazendo hype, tudo isso ajuda muito o canal. Aí dizem, eu quero apoiar mais o canal, não sei o quê. Bom, se você quiser apoiar ainda mais o canal e ir um pouco além, pode nos ajudar com uma gorjeta, com um superchat, com os dados. Todas essas formas também são possíveis, né? Mas é só para vocês saberem. Só para vocês saberem, essa é uma forma. Só de estarem aqui, assistindo na TV, já é motivo de agradecimento para nós. Agora vamos para outro tema também importante. A gente dizia que no México era assim, mas na verdade isso não é só lá, é mundial. Mas digamos, sai o relatório do México e eu quero comentar essa situação porque está acontecendo um problema na questão do consumo, né? Isso é o que ela economista relata, né? Ela economista relata hoje que o consumo privado no México, ou seja, o das pessoas, está em queda há 4 meses consecutivos. Isso obviamente reflete que há uma crise para adquirir coisas, a inflação nos alimentos. Bom, só de exemplo temos o tomate, como já foi falado aqui, que subiu muito de preço, e a desaceleração no mercado de trabalho, assim como a incerteza de como a economia vai continuar, não só em nível nacional, mas também em nível internacional. É um tema que, bom, gera muito nervosismo e, bom, de acordo com o BBVA Research, o gasto das famílias caiu 0,4% no mês, um retrocesso também em alimentos que são consumidos todos os dias, saúde, hotéis e restaurantes. O gasto em serviços caiu 0,9% e o consumo de bens, 0,5%. Os especialistas alertam que as famílias agora estão dando prioridade a gastos essenciais, como alimentação, roupas e educação, e adiando compras. Bem, não sabemos o que vai acontecer amanhã com o aumento do petróleo, também do dólar. Como, por exemplo, no caso das remessas, elas não estão rendendo não porque as remessas quase não aumentaram, agora não. Não, ou seja, as remessas diminuíram, por quê? Está muito difícil para as pessoas permanecerem nos Estados Unidos atualmente. Muito mais, o que vai mandar? Senão não dá nem para isso, sim. Exatamente. Então, e agora rendem menos aqui. Então... E o que mandam não rende tanto, né? Além disso, esse é o problema do peso forte, ou seja, quando a remessa chega para a família, chega menos, né? Ou seja, está forte demais. E de repente, sim, digo que é bom, por um lado que não. O peso também não está fraco, mas de repente, excesso de força também. Sim, a presidenta mesma dizia que um peso forte não indica necessariamente uma economia saudável. Sim, faz alguns meses, exato, mas os especialistas dizem que talvez a Copa do Mundo que vem já em alguns meses ou menos... Sim, mais ou menos um mês, pois vai dar um alívio temporário ao consumo de junho e julho. Ou seja, sim, porque vem gente do exterior, vai consumir em restaurantes, etc. Serviços, mas bem, isso não significa que a situação vai melhorar de verdade. O que você acha? Cidade do México, Guadalajara não, e não só Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. O que vai melhorar para você em Tijuana? Nada. O que vai melhorar para você lá em Piedras Negras, Coahuila? Absolutamente nada. Ou seja, não é a mesma coisa, tipo, não vai mudar nada nesse sentido. Talvez os barzinhos e tal, né? Ok, que o pessoal se reúne lá para tomar uma cerveja no dia do jogo. Fora isso, não consigo imaginar, tipo, em que mais? Não é como se os hotéis de Monclova fossem lotar, né? Ou de Cancún, por causa disso, não, né? Ou seja, não, tipo, tem um efeito positivo, momentâneo e muito localizado nas cidades onde acontece. Muito local. Sim, dá para perceber. Hoje tem muita gente aqui trabalhando nisso, muita mesmo. Que legal. E o que esse pessoal vai fazer quando a Copa do Mundo acabar? Quer dizer, porque tem esse monte de coisa que estão fazendo agora nas 3 cidades, e eu fico pensando, o que vai acontecer? Tipo, sim, é assim quase sempre. Na verdade, olha só as histórias dos Los Monteles. Eles têm um pico econômico e depois uma queda ou uma baixa, digamos assim. E infelizmente, como está essa aceleração global, isso é um problema, né? Digo, a gente tem sorte aqui de ter petróleo, e isso sim é um alívio.
porque se não tivesse, seria ainda pior, né? Porque você tem que buscar lá fora quando o preço está cada vez mais subindo, subindo, subindo. Isso também, obviamente, é problemático. Sim, mas, bom, vamos para outros assuntos, vamos lá. Bom, hoje houve reuniões entre o governo e um enviado especial dos Estados Unidos para a ilha. Ele se chamava Jeff Landry e houve uma discussão sobre o tema da autonomia. Agora eu vou falar da Groenlândia. Da Groenlândia. Você não disse Groenlândia, não é? Você disse Groenlândia, desculpa, Groenlândia, o governo da Groenlândia. Então, o presidente, quem sabe o que aconteceu nessa reunião, mas o presidente, né? Terminando a reunião, disse que esperava que houvesse respeito mútuo por parte dos Estados Unidos e, obviamente, eles estavam sendo respeitosos, então esperavam respeito. De volta depois de um trabalho que foi sendo discutido durante vários meses e as diferentes coisas que foram ditas desde o começo têm se repetido. Que buscamos uma boa cooperação que parta do respeito mútuo e que devemos respeitar a tarefa do grupo de trabalho. Entre Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia, isso foi dito pelo presidente autônomo da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen. Que bom, ele afirma que a posição dos Estados Unidos sobre o território continua a mesma, ou seja, como o Irã ainda insistem em querer a Groenlândia. Era esperado. Lembro que no fim de semana falamos que a reunião era para instalar mais bases. Mas aparentemente não voltou a se repetir o tema de que os Estados Unidos querem o território da Groenlândia. Pois bem. Isso realmente trouxe uma desconfiança por parte da Europa e dos Estados Unidos, e eles voltam a acelerar isso. O que isso significa? Que os Estados Unidos, especificamente Trump, querem se afastar da Europa, ou seja, intencionalmente querem ficar o mais longe possível da Europa. Aliás, eu até me atrevo a dizer que, nos cálculos dele, ele quer estar em conflito com a Europa. Ou seja, o que ele está vendo? Não? O que Putin disse para ele, não? O que Putin disse para ele que vai fazer com a Europa? Para ele dizer, corre, porque aqui isso não me agrada, né? Quer dizer, não sei, sinceramente isso tem relação direta com a OTAN. Quer dizer, a OTAN tem que defender a Groenlândia, né? Mas como? Quer dizer, como vai defender a Groenlândia? De um ataque de outro país da OTAN, certo? Parece que essa ideia foi deixada de lado e que não brincariam mais com isso. Porque são. Parece besteira, né? Até entre os próprios republicanos. Mas agora isso volta a ser discutido, isso me chama muito a atenção. Exatamente, esse assunto volta a ser retomado. E, bom, eles comentam que já tinham deixado muito clara a sua linha vermelha, que a Groenlândia não está à venda. Bom, aí está a questão. Talvez uma das jogadas mais esperadas era o que ia acontecer com isso, com esse problema, com esse processo que Elon Musk tinha movido contra a OpenAI, porque estão jogando entre os grandes, né? Quer dizer, você está falando do Grok e do Grok contra e da OpenAI, na qual, aliás, Elon Musk tinha investido e depois não sei o quê. Ou seja, estão brigando os grandes porque agora estão surgindo novas empresas que vão dominar o mercado. E até mundialmente. Basicamente, a disputa real está entre as chinesas e as americanas. Até agora, nenhuma se destacou o suficiente para atrair atenção internacional. Então, o que aconteceu? Com ele. Bom, primeiro, para quem não está muito por dentro de como está a situação, Elon Musk, como comentou Pepe, em algum momento foi investidor da OpenAI. Porque, bom, a ideia era que a OpenAI, que é o que conhecemos como ChatGPT, seria um sistema aberto. Ou seja, não teria fins lucrativos. E depois houve uma mudança com o tempo, houve uma mudança, passou a ter fins lucrativos. Se você quiser o sistema Pro, tem que pagar, né? E os preços vão aumentando e, claro, existe uma versão gratuita, mas, enfim, digamos que Elon Musk não gostou desse assunto, não gostou que isso se tornasse algo pago, né? E então, por isso, ele entrou com o processo. O júri dos Estados Unidos acabou de decidir contra Elon Musk, ok, no processo dele contra a OpenAI. Dizem que a decisão se deve ao fato de Musk ter apresentado o processo tarde demais, o que invalida suas reivindicações.
pontos-chave para as questões legais. Ou seja, existe um prazo de prescrição, ou seja, há um tempo em que esse tipo de processo pode ser feito, mas ele já deixou passar muito tempo. Porque sim, esse incômodo acho que existe desde 2022 por aí, né? Ou seja, já se passaram vários anos e ele estava processando Então ele está processando a OpenAI por 134 bilhões de dólares e, além disso, queria a saída de Sam Altman, que, bom, é o CEO da OpenAI e que já foi demitido uma vez. Ele ficou fora uma semana e logo trouxeram de volta, pois não conseguiram ficar sem ele. E, bom, o júri também rejeitou a acusação relacionada ao suposto uso indevido da fundação beneficente vinculada ao caso. A decisão protege não só a OpenAI, mas também figuras-chave como Greg Brockman e o sócio, que é o parceiro tecnológico da Microsoft, porque depois que esse sai, Elon Musk entra sim. A Microsoft entrou em cena e, bom, protegeu a OpenAI, protegeu também esse investidor e o juiz ratificou imediatamente o veredito, fecharam-se as portas e, bem, Sr. Musk, vá trabalhar no que o senhor gosta de fazer em outras coisas, não é? Porque, bom, foi boa a briga ali. Vamos ver o que acontece, né? Porque, pelo menos por enquanto, né, o foco da OpenAI era, ou tinha sido, né, ia ser sem fins lucrativos, né, sem lucro, e agora as operações se voltaram para o negócio. E também, durante todo esse tempo, com toda essa demanda, surgiram as IAs chinesas e também o cloud, entre outras coisas. Então agora a concorrência está indo para outro lado, né? Ou seja, quem usa essas IAs, comenta aí quais são as suas favoritas. Assim é que eles têm usado, mas com os amigos ou conhecidos que eu tenho que estão usando. Aí não há um consenso, ou seja, tem uns que preferem cloud, outros que preferem group, outros que preferem OpenAI, ou seja, está bem variado mesmo. E isso também me chama a atenção, porque quando surgiam as redes, era como se fosse, bom, então, se você quer uma mensagem curtinha, então Twitter, se você quer a foto da família, Facebook, se você quer, como se chama, vídeo, então YouTube, né, e por aí vai. Era muito claro o que cada um oferecia. E nas IAs é como se a competição fosse total, né? Ou seja, todas querem oferecer tudo, imagens, vídeo, programação, querem ajudar um pouco em tudo, em teoria, e até agora não é bem assim. Ou seja, se de repente uma se destaca em imagens, a outra alcança. E aí de novo, né? Uma iguala, depois a outra melhora e iguala, e assim vai. Ou seja, tem sido assim o tempo todo. E olha, não, que não apareçam figuras famosas nas IAs, não, que não pode. E aí uma faz, e no dia seguinte as outras já estão fazendo igual também. E o bom, mas é que eu tenho vídeo de 3 segundos, não, pois eu já sei, fiz o de 5 segundos. Realista? E assim eles continuam. Eles não percebem que estão competindo intensamente. De repente, eles entram com tudo, como no caso de depois tiraram o vídeo, pois já era tarde demais e não era mais sustentável. Esse é o problema que também surge de repente. Certo, certo. Vamos para outros assuntos, vamos lá. Então, olha, aqui temos uma visita, como se chama, especial, porque chegou Jack Drake, já que traz... Desculpa... Lembra de nós? Pepe, prazer. Não, é que vê se você pode colocar seu nome com os outros muitos. Pepe, Ele é mucho gusto, Jack. Agora sim pode dizer que sou novo aqui? Mas tudo bem, já é uma época de... Mas ele já está vendo outros conteúdos. Ele já assiste outras coisas em outros níveis, né? Mas enfim, manda um abraço para Jack. Tem muita gente que sumiu, né? Obviamente é assim mesmo, né? As comunidades também vão mudando, né? Sim. Claro, eles vão embora. E manda um abraço pro Alex. Você lembra dele, por exemplo? Que era um cara muito... Muito travesso. Não recebia muitos comentários bons, mas agora já não está. Um abraço para a Suzana. Nada. Um abraço pra Suzana, que diz um abraço pra Suzana. Suzana distância, mas não posso. Era a frase da Covid também. Sim. Um abraço, Suzana, você se lembra? Suzana está na... Frase da Covid também. Sim. Sim, saudações. O que você pensa sobre a entrevista e previsão de Bill Ryan em 2010 sobre alienígenas que se confirmou? Exato. Com o que aconteceu este ano só faltaria a guerra nuclear, mais nada. Excelente. Então vamos deixar assim, né? O que tiver de acontecer em previsões sobre esse assunto. Todos os anos, o que você quiser sempre parece a mesma coisa. Então, não é que ela tem, é que todos os anos ela diz a mesma coisa. Ou seja, confere aí, sempre acaba vindo para mim. Hoje em dia, a grande revelação já vem todo ano, não é?
O próprio Jack sempre falava isso, então essa previsão também se aplica a ele, pois repetia sempre a mesma coisa. Ou seja, e o mesmo Malsan, ou seja, que o Jack, que se o próximo ano vai ser bom e já está acontecendo, bom, nesse caso sim, nesse caso está acontecendo. E, bom, mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer. E agora está meio ambíguo. Isso porque quando foi a grande revelação, eu diria que, no caso para mim, a grande revelação foi quando os ingleses foram os primeiros a divulgar uma grande quantidade de informações oficiais. Ou seja, eles realmente publicaram em sua página. Se não me engano, acho que são cerca de 1.900 arquivos, documentos de classes que estavam classificados e eles desclassificaram. Para mim, é aí que começa a grande revelação de que tanto falam, não a dos Estados Unidos. A dos ingleses, que foi ampla, foi grande e foi do governo, certo? Ou seja, indo para o lado oficial, certo? E no que diz respeito ao oficial, a do Reino Unido me parece a melhor, a maior. Agora, talvez os Estados Unidos tenham mais informações, talvez sim, né? Ou, na verdade, eu já parto do princípio de que sim, porque tem bases em todo lugar, então, por lógica, teriam que ter mais, é isso mesmo. Mais avistamentos e mais. Então, a grande revelação global é o Reino Unido. E depois eu acho que até foi como um experimento para ver o que acontecia e não aconteceu nada. Quer dizer, tinham alguns malucos como a gente interessados no assunto. E aqui a gente mostrou muitos dos arquivos quando tinha a Rota Verde e até aqui mesmo também. Não sei se ainda, mas ainda tem, é bem pouquinho. Você entrava no site e ia para a seção dessas anomalias e lá estavam todos os documentos. E você podia ir baixando um por um. E tem fotos, vídeos, depoimentos. Quer dizer, vídeos não, desculpa, fotos, desenhos e depoimentos, vídeos não. E o lance dos vídeos é novidade. Os vídeos são novidade que começou também em 2018, 2019. Por aí, muitos desses vídeos que circulam como a revelação já circulavam naquela época. Ou seja, não são novos. A maioria deles não é nova, mas não estavam confirmados. Então agora a novidade é que estão confirmados. Ou seja, aquele vídeo... Vocês lembram de que ano? Bom, então é real mesmo. Ou seja, foi o Pentágono que gravou, né? Que loucura. Agora, o lance é que muitos vazamentos, muitas vezes, são reais, né? Nem todos, mas muitos são reais. E, então, agora vai ser a era da desclassificação, mas também a era de se gabar de quem foi o primeiro, né? Ou seja, eles vão ser confirmados. Bom, os comunicadores que estão lá ficam dizendo, eu falei primeiro, não sei, é de tudo, é tudo, né? Era uma questão de que já se falasse abertamente sobre o assunto. Vejam só, e se a gente for um pouquinho também para os anos 2000, né? 2000, né? Quando o Wikileaks começou, alguém lembra? Lembra quando o Wikileaks surgiu? Esse também foi um momento interessante, porque o Wikileaks revelou que sim, ou seja... Que isso foi exposto em 2000. O que o Wikileaks faz? O que ele revela? 2007. Por aí, vamos ver, legal. Ou seja... O que o Wikileaks faz realmente? O que o Wikileaks faz é fornecer informações como se chama? Do que comunicam como se chama? Os consulados, embaixadas. Ou seja, isso é o que realmente é relevante dali, ou seja, essa é a informação importante. Então, ali vinham muitos dados, olha aqui o cônsul daqui falou para o diplomata daqui, e que eu não sei o quê. E isso, todas essas fofocas, né? Essas fofocas incluíam informações sobre OVNIs e UFOs. Então, ali foi feito um relatório entre muitos e você pode acessar, não sei se ainda, mas podia pelo menos acessar o Wikileaks, faz tempo que não entro. E você tem um diretório. Então, você coloca lá, escreve e diz, vamos ver, quero o tema México Petróleo. E aparecem todos os arquivos vazados sobre petróleo e México. Olha, presta atenção. Este arquivo aqui é uma informação que a França enviou para não sei onde, ou seja, e aí você vê, olha, aí está o documento. Mas você coloca OVNIs, orbes e coisas assim, começam a surgir vários documentos sobre o que era discutido entre diplomatas na época. É muito interessante, né? Ou seja, isso também é outra revelação. A informação realmente era discutida dentro dos consulados e também era discutida com os agentes de inteligência. Porque isso também faz anos que ex-agentes vêm dizendo, ex-militares também dizendo, isso já faz um tempo, né? Como está a Suzana à distância? Faz tempo que não víamos a Suzana à distância. Sim, saudações, Suzana. Muito obrigada a Ana Hughes por essas assinaturas. Vez. Muito obrigado, Suzana.
Muito obrigado, Ana Hughes, por essas assinaturas. Que, por sinal, quem ganha é o Fosfozil. Quem ganha é a Suzana Distância, justamente. Suzana, é sua primeira vez aqui? Desde quando? Faz um tempinho e eu te via. Que eu caí direto. E você cai e eu caí, olha só, nada mais. Saudações. Saudações, pra quem eu mando? Desculpa. Vamos ver, diz. E para Diego? Para Diego Sotelo. Desculpa. Muito bom, Diego. Pois é, aí está. Agora sim, obrigado, muito obrigado, Ana, por esse apoio. Muito obrigado. Diz Marvin Bom, saiu um novo Coringa no estudo de OVNIs e OMNIs e sua investigação. David Potro, da Colômbia, e suas esferas reais físicas. Saudações, Marvin. Olá. Como você está? Boa. Saudações, Perla. Aguardo os vídeos de extraterrestres, diz Perla. Saudações, Perla. Como você tem estado? E Jalala diz, Groenlândia não é só uma ilha congelada, mas peça-chave no xadrez mundial. Os Estados Unidos sabem que, se deixarem esse espaço, China ou Rússia podem avançar e ganhar vantagens em rotas comerciais, minerais estratégicos e controle militar do Ártico. A guerra moderna já não é travada apenas com armas, mas também com posição, recursos e domínio. Bom, é isso. Interessante. Quem diz isso é Jalala? Jalala. Jalala, grande abraço. Como vai? Piada para os amargurados. No escritório, o chefe e o empregado. O que houve? Podemos chegar tarde ao trabalho? Porque vou ser pai. Hoje? Não, daqui a 9 meses. Imagina só, esse Já separando o dia de uma vez? já de uma vez sem isso. Para que não digam que ele é um mau pai. Ele diz, piada entre velhinhos. Quando eu morrer, quero ser cremado. Eu prefiro ser enterrado. E você, Antônio? Eu, com todo o vinho, a cerveja e o licor que bebi, acho que vou ser engarrafada. Ah, já está bêbado, vocês estão mortos, acabou. Esse aqui vou colocar na garrafa mesmo. Sim. Saudações. Saudações para Robin. E sim, eu acho que a grande revelação vai ser quando a mãe aparecer em um dronodris e os AIC extraterrestres descerem. Essa também é a grande pergunta. Bom ponto, Rob. O que é uma grande revelação? Ou seja, ao que chamamos de grande revelação. Porque a essa altura, mais do mesmo já não é revelação. Ou seja, você precisaria, quer dizer, acho que todos nós precisaríamos já ter um pouco mais de ação. Algo a mais, né? Ou seja, eu não duvido que algumas imagens desses aliens, né? Tem aquela entrevista com um alien, lembra? Essa entrevista é muito famosa, né? Alguns vão lembrar. Tem outra autópsia também famosa. Sim. Já teve de tudo. Eu já vi peritos forenses, legistas que dizem sim, sim, é real, é uma pessoa. Ou seja, é uma pessoa, vamos dizer assim, porque não se sabe que tipo. Não vai ofender ninguém. Não vai ofender ninguém, nenhum alienígena. É uma pessoa real. Outro diz, não, isso está armado. Ainda tem debate sobre isso. Eu pensei que isso já tinha acabado, mas não. Então não duvido que daqui a pouco apareçam. Não, aquele era melhor. Mas sim, vídeos que circulam há muito tempo e aí dizem, pois é, esse vídeo é verdadeiro. Este, embora parecesse estranho e muito falso, mas pois é, era mesmo. Ou fotos também, né? Fotos que existem desses supostos não humanos. Que, bom, daqui a pouco vocês vão saber então de qual imagem vocês lembram. Bom, se foi um vazamento, né? Se era real, ha. E aí acabou. Ou seja, bom, essas são para mim revelações interessantes. Não é a grande revelação. Eu diria que a grande revelação seria se eles dissessem, ou seja, se oficialmente fizessem um anúncio na Copa do Mundo, né? Ou algo parecido com o que eles supostamente farão. E que digam, olha, sim, existem pessoas. Ou seja, que falem isso abertamente, né? Temos evidências. Existe uma inteligência superior. Então, beleza. Olha, caímos exatamente quando estava dizendo, bom, então... E outra coisa que me chama a atenção é que estão dizendo aos religiosos, aos grupos religiosos, que se preparem. Isso também porque eles sabem que isso... Ou seja, ao dizer para esses grupos religiosos, olhem, se preparem, ou por efeito dominó, outros grupos religiosos em todo o mundo também vão estar envolvidos. Dizendo, olha, temos que conversar com os fiéis, temos que conversar com... Não, temos que expor então a sua visão, né? Sobre o que pensam sobre possíveis entidades não humanas, inteligentes na Terra e tudo mais. Ou seja, o que isso implica do ponto de vista teológico e dar a sua própria interpretação, né? Ou seja, o que mais? O que mais você acrescentaria? Uma piada para Margarida. Diz assim, entra um psicopata numa loja nos Estados Unidos, dão para ele um rifle de assalto com mira telescópica, 4.000 munições e uma caixa de penicilina. Desculpe, cavalheiro, desculpe, mas não podemos vender antibióticos sem receita. Pelo menos isso... Isso não. Isso não.
Isso não, ele diz, são seres ultra terrestres, diz Wilco. Aham, ou seja, por exemplo, isso não. E disseram, olha, eles viveram aqui e estiveram aqui o tempo todo. Então estamos ferradas. Não se preocupem, eles já estão aí há milhares de anos e se não incomodaram antes, não vão incomodar agora. Mas agora entramos numa fase temporária, talvez, de um pouco de paranoia, né? Então, se algum dia isso acontecer, teria que ser muito bem planejado. Porque senão, cara, o problema realmente fica maior. E não quer dizer não são demônios. Sério, vamos parar com isso, por favor. A gente precisa começar a amadurecer nesse assunto. Não são demônios. Não são mesmo. Quer dizer... Disseram que quando os brancos chegaram, achavam que eram demônios. Exatamente. Quer dizer, não, por exemplo, não é assim, né? É como dizer uma coruja, uma girafa ou um rinoceronte é um demônio, né? Mas é só um ser vivo, só isso, né? Ele é igual a você, igual a mim, igual a todo mundo. Chega, por favor, com essas coisas. Esses comentários me deixam um pouco desesperado. Te mando um abraço, mas desculpa, chega. Precisamos evoluir e ir para o próximo nível. Porque senão, então, começa a se formar um retorno à época medieval, né? E essas coisas, olha, já era, né? Cipriano diz, por que aceitar sua interpretação de que não são demônios? Não, você não precisa aceitar nada nem me ouvir. Há muitos outros canais, cristãos, religiosos, budistas, o que quiser. Escolha a interpretação que te revela e agrada. Mas aqui também tenho o direito de dizer e comentar o que quiser. E justamente, então, eu comento que me parece uma besteira ficar dizendo que são demônios. Quer dizer, nesse caso, insisto, qualquer coisa pode ser demônio, né? Quer dizer, quem me garante que você não é um demônio? Ou eu? Ou qualquer um? Qualquer um pode dizer isso. E então, que valor isso tem? Então, se você afirma isso, mostre a evidência. Onde está a sua evidência? Vamos, me diga. Não tem nenhuma, eu não estou interpretando nada. Eu não estou só falando, sabe? Não é assim. Porque não existe uma evidência. Primeiro, me mostre provas de que essas entidades existem. Elas não existem, certo? Já de cara, vamos começar por aí, certo? Ou seja, essas entidades não existem. E se você quer se deixar enganar por esse tipo de coisa de, são demônios, essa é a sua decisão, certo? Cada um se engana como quiser, não é? Então, saudações, ele diz, mas bebê, eles agem como demônios. Mas ele pergunta, quem disse como os demônios agem? Ou seja, Não, por causa das adoções. por causa das adoções, mas Mas os humanos fazemos o mesmo. Por exemplo, quando vemos um animal novo, nós o dissecamos. Então, nesse caso, nós também seríamos demônios. Quero dizer, seguindo essa lógica, bem, se você pensar assim, só de ir pescar e pegar um peixinho, você já está abduzindo um peixe, certo? Um ser vivo. Então, no final das contas, o que é ser um demônio? Tipo, quem interpretou, quem inventou, porque é uma invenção, não é? Quem inventou esse assunto? Bem, as religiões, né? E para que inventaram isso? Para controlar. Para dizer, olha, aqui existe o mal. E o mal é interpretado como um monstro ou como uma atitude monstruosa. E se comporte bem, porque senão você vai se dar mal. E, bom, sabemos muito bem, né? Que é essa interpretação. E quem fez isso e por que fez isso, né? Ele diz, saudações. Cristo, como você está, Cristina? Saudações? Cristo, como você tem estado? Muito bem. Saudações para Isai Barra. E se forem como os da foto do Trump, vamos ver assim quadrado. Camamês não é a melhor, disse Cipriano. Todos os contatados e urologistas, os urologistas, aqueles com quem estive no leste, pois dizem, os urologistas dizem, e nada dizem os urologistas. Basicamente, os fanáticos transmitem uma filosofia oriental, ou seja, viajam milhões de quilômetros para pregar crenças orientais, totalmente de acordo com o ícone Cipriano. Mas não são urologistas e sim ufólogos, muitos deles, mas não todos, pois não se deve generalizar. Não é verdade que todos, ou seja, alguns contatados e alguns desses ufólogos, os menos sérios. Aliás, eles soltam essas ideias de que são filósofos, né? E trazem a paz e o amor, tipo, que legal, se são gente boa, que bom, que ótimo que usam isso, mas não, eles não te trazem informação nova e te deixam meio perdido. Esse amor e paz não é só dos orientais, né? Tipo, né, o cristianismo também e outras religiões também trazem essas mensagens de amor e paz. Tipo, não está errado a mensagem de amor e paz, mas não é uma invenção dos OVNIs, é uma invenção nossa.
Nós mesmos temos a capacidade e evolução suficiente para nos darmos bem, e criar conceitos de amor, e criar conceitos de respeito, etc, etc. O respeito pelo planeta, tudo isso é nosso. Nós alimentamos isso, nós criamos esses conceitos de respeito, porque também temos evolução suficiente para dizer que precisamos nos respeitar e respeitar o planeta. Ou seja, não, eu sempre disse isso, Cipriano, há anos dizendo, olha, se você vai me trazer informação e não, que viajaram milhões de quilômetros, vivem aqui e aqui estão, essa é a teoria mais, digamos, plausível, né? Ou seja, que sempre viveram e estiveram aqui. Como? Eu não sei, né? Mas supondo que seja assim, né? E que sejam ultra super revolucionários, bem, são o que eu esperaria. Caso fosse uma mensagem, você esperaria uma mensagem de algo que realmente fosse totalmente único e desconhecido, né? Se for uma mensagem que já conheço. Eu já vi isso com os vírus, ou com John Lennon, ou esse post, ou com o budismo, ou o cristianismo, porque, insisto, tem muitas coisas que se parecem, tem muitas conexões. Então, nesse caso, não, você não está trazendo nada novo, né? Tipo, você já é tão evoluído para vir me dizer a mesma coisa. Isso eu concordo totalmente, diz PP. Eu estava ouvindo no rádio que fizeram um aplicativo, ele diz espera. Ele diz, aqui está. Ele diz que quando chover e houver passagens subterrâneas alagadas, vai avisar para tomar rotas alternativas. Rotas que são urgentes. Mas já existe Google este. Para dirigir, bom, mas a que eu uso eu não. Não vai te dizer se está alagado ou não, isso é o de menos. Vai te dizer por ali não vai, ponto final, acabou, né? Quer dizer, eu uso todo dia e sou bem teimoso e não quero obedecer. Não, tipo, hoje aconteceu comigo, ele dizia não por ali, não, basicamente. O vermelho está ali, não vai ter passagem. Vai demorar para chegar e ele me dá rota 1, o aplicativo traça várias rotas. Tive sorte de ter muitas rotas. E aí chegou um ponto que eu disse, sem pensar, vou pela rota que o Google me diz e cliquei. Cara, me senti como o Homer Simpson quando ele era dos maçons, lembra? Sim, que ele vai e aí você vê um túnel e ele entra no túnel e sempre chega bem cedo em todos os lugares. Bom, imagina que foi assim que eu me senti porque eu faço uma curva. Todo o trânsito parado, mas para mim. Eu vou por uma rota alternativa que literalmente é uma rua paralela, mas que fica 3 quarteirões mais para lá. Ou seja, eu não conhecia, nunca tinha visto. É uma área tipo de galpões e meio industrial, deserta. Então eu falo pro meu amigo, que era quem tinha que levar para a escola. Ele olha para trás, não tem ninguém. Olha para frente, não tem ninguém. Até a avenida que a gente ia, chegamos super rápido, claro. Depois ficamos presos em outro lugar, mais para frente. E por que ficamos presos? Porque não é permitido. Ele disse que literalmente acabou de me dar um tapa no mapa. Me falou para ir por ali e deu certo para mim. E na próxima vez, de novo fui pela mesma maldita rota, né? Já tinha estudado, hoje passamos por lá de novo. Fui por outra rota e não foi bom. Ou seja, não saiu rápido. Nós, pai e... Nos saltamos todo esse... Porque agora, por causa do metrô e da Copa do Mundo e tudo isso, tem certas áreas, sim, é um caos, e são as mesmas áreas por onde a gente sempre passa. Então... Estamos desenvolvendo aqui em Auleano uma paciência mais impressionante. Senhor... A paciência com aplicativos falta porque não damos atenção. Ou seja, é verdade? De repente percebo a fila do trânsito e noto alguém fazendo um movimento estranho, seguindo por outra rua. Acho que é isso, é aquele pequeno grupo que decide seguir a rota alternativa. Diz, a tecnologia nem existe para mim porque eu não dou atenção. Saudações para Marvin Kudasaki, como está? Para Heidi, que manda oi, boa noite a todos. Saudações para Aurélio Garcia, que diz papi, e até saudações. Eu realmente acredito em outros seres, e naves não, às vezes não reze. À noite eu vejo luzes muito altas, bem lá no alto, viajam em altas velocidades e já vi que lançam flashes, diz Aurélio. Muito obrigado ao Relu Aurélio. Vou definir algo para saber a opinião de vocês, então opinem. Vamos definir demônio além do lado metafísico e religioso, mas como alguém muito mal que deseja o mal, certo? Essa é a definição que eu recebi quando estudava, quando era criança no colégio de freiras, certo? Vamos definir que é alguém mal, não é? É o que você também acreditaria, não é? Ou seja, é isso que você usa como conceito, não é? O conceito de demônio... Que é algo ruim. Sim, a maldade pura. A maldade pura? Ok. Então vamos dizer que a maldade pura é um demônio, vamos chamar assim. Se olharmos dessa forma, então aí sim pode se aplicar.
que possam existir extraterrestres que sejam um demônio, mas também humanos? Sim. Igualmente humanos, ou seja, perfeitamente. Ou seja, e existem, né? Nesse caso, podemos dizer, olha, então esse é um demônio, né? E aí não é tanto que tenha chifrinhos e que tenha... Não. Mas que o comportamento dele é de pura maldade. Aí sim, existem seres humanos assim. E olha, não sei, né? Não sei o que vocês acham, mas eu não acredito que exista maldade nos seres, nos animais. Porque os animais normalmente, ou seja, quando atacam, é instintivo, né? Mas vamos supor que existisse, né? Pois poderia existir no mundo animal, por assim dizer, no mundo dos seres vivos, coisas que querem a morte e coisas que querem a vida, né? Então, quando você quer morte, pura morte absoluta, como o câncer, por assim dizer, né? Que é destruir toda a entidade. Então você diz, olha, bem, esse câncer é um demônio, por assim dizer. Vamos colocar em termos teológicos, né? Para tentar ampliar mais nossos pontos de vista para todos, né? Ou seja, desse ponto de vista, poderíamos dizer, então sim, né? Esse é um demônio. Ou seja, não tanto porque eu ache que tenha chifrinhos ou que seja esse ser metafísico, mas simplesmente porque existe esse mal nesse sentido que quer a maldade absoluta, né? Morte absoluta. Então esse é, digamos, o termo mais, talvez, clichê, né? Ou seja, o típico de filme ou de história, de livro. Mas, bom, desse ponto de vista, eu realmente acredito que poderia haver seres de outros mundos que sejam assim, né? Ou seja, pela minha lógica, né, assim como existem os bons, por assim dizer, também existem os que não são, né? Então, aí me parece que poderíamos chegar a um ponto em que existem maus, sim, e existem bons também. E eu digo para vocês, se tiverem interesse no assunto, leiam Salvador Freixedo. Questionem tudo, não acreditem em tudo. Mas eu acho muito interessante porque ele tem essa teoria. Ele foi padre, 30 anos jesuíta, então ele tem uma visão muito religiosa de tudo, né? Ou seja, suas opiniões são muito focadas no religioso. Digo isso para quem se interessa, pois aqui há muita comunidade cristã e todos são respeitados. Mas digamos que, do ponto de vista desse teólogo, desse padre, esse personagem diz, ok, que ele... Em um ponto das últimas entrevistas que consegui ver dele, ele dizia, eu acho que a maioria desses seres de outros mundos são bons. Eu acho que a maioria é assim. Mas basta ter um ou dois maus. Assim como na Terra? Assim como na Terra. Até aqui só temos um ou dois, quantos seres? Digo, personagens realmente maus, assim, podemos dizer como malvados, ou tipo, olha, o Putin, Kim Jong-un, e que realmente, sei lá, para algumas pessoas, Trump, Hitler, Mussolini, são poucos, mas com esses já é o suficiente. Sim. Sim, são poucos, mas suficientes para pegar aqueles psicopatas super loucos. Certo, grupos do ISIS, mas não são muitos. Terroristas e tudo mais, realmente não são muitos. Você está certo. E ele dava o exemplo daquele prédio de apartamentos, dizia, você mora em um prédio, são 100 apartamentos. Todos são honestos, todos são bons, não sei o quê, mas te dizem que um é ladrão. O que você vai fazer à noite? Vai trancar a porta, né? Se soubéssemos que todos são honestos, nem fecharíamos a porta. Em muitos vilarejos, é comum deixar a porta aberta pela confiança nos vizinhos. Só começam a fechar depois que ocorre um roubo. É igual aqui, ou seja, não acho que possamos confiar tão fácil. Que venham de outro mundo e... Ou seja, não. Ou seja, você tem que ficar bem esperto, né? Em qualquer situação, não é? Mas, enfim, um grande abraço. Muito obrigado por essa assinatura, esse super chat que foi o que eu fiz. Diz, por exemplo, afirma que a mensagem transmitida é basicamente filosofia oriental. Além disso, supõe-se que uma civilização inteligente estaria muito distante de nós. Como assim? Como assim contato? E se várias espécies fazem contato ao mesmo tempo? Aquilo do ufólogo... Bem, urologista foi erro do corretor. Eu sei. Obviamente é brincadeira, é isso, é só pra gente não levar tudo tão a sério, né? O que você comenta, eu e a Astrid também não precisamos levar tão a sério. Se faço piada, é só brincadeira. Vocês deviam brincar comigo também, né? Quando me chamam de careca ou falam algo, não me incomodo, é só brincadeira. Senão, tudo fica sério demais, e não é essa a ideia. Quer dizer, a ideia não é brigar nem discutir, e sim conversar, bater papo, que isso é o legal. E sim, quer dizer,
Não é que todos quiseram passar mensagens ao mesmo tempo, eles fazem isso a vida toda, Cipriano, passam mensagens a vida inteira. Quer dizer, mas você está falando da época medieval, e se você for mais para trás, olha só, Mira, quando você vai e lê, tipo, né, os livros sagrados, o Antigo Testamento, né, o que isso te lembra? O que parece quando Moisés dava essas descrições? Não, tipo, isso, basicamente o que estão te dizendo são mensagens de uma nave, de um objeto de luz que ele vê, que desce e te dá certos conceitos básicos para você viver. Mais ou menos isso, né? Em paz. Em paz com seus entes queridos e tipo, já era, né? Mas isso não é só no cristianismo. Em todas as religiões existem esses tipos de encontros. Olha, nem todos são iguais, nem todos são iguais. Já houve alguns encontros muito sombrios, muito difíceis, eu diria até negativos, né? Tipo, bem sombrios, né? Então, quer dizer, existe sim. Eu realmente acredito que aí existe uma guerra, né? Ou existiu, ou sempre houve uma guerra, né? Entre uns e outros, né? E aí eu concordo nesse ponto com o Frixiado, né? Por isso eu recomendo esses livros, porque, insisto, não é para acreditar em tudo que está escrito lá, mas sim que, quando você olha para a história, sempre houve algo espiritual que te diz, é assim, não, é assado, e não sei o quê, e tudo isso, mas no final das contas você pergunta a quem isso alimenta, ou seja, a quem alimenta todo o ódio, todas as guerras, a quem alimentam, além do dinheiro, da economia, do que for, a quem alimentam, ou seja, de que nos serve todos esses conflitos? Porque seria muito fácil nos darmos bem. A verdade é que seria extremamente fácil nos darmos bem. Mas tem algo mais, né? Tem algo mais que alimenta isso, né? Então, quero ir além, porque também não é o canal para isso. Mas a gente pode fazer isso em outro canal, no podcast 78, né? Para falar disso com mais tranquilidade, diz também onde está PPPPP. Não quero deixar passar o outro superchat. Ai. Bom. Isso é simples. Sim, este aqui não comentamos sobre. Este é salações e anuncie. Veja, não sei se já disseram ainda salações e salações ligado aos lugares. O que mais tem aí? Salações. Não deseja. Diz que em... Na época do simbolismo, repetidos em diferentes culturas, fazem pensar que tal... vez o verdadeiro legado não seja a tecnologia, mas sim a compreensão. Entender que somos parte de algo muito maior e que o planeta inteiro funciona como um tabuleiro conectado entre energia, consciência e universo. Saudações, Salomão. Você tocou em um ponto incrível. Ou seja, existem muitas conexões, até mesmo anteriores, não é? Por exemplo, existem conceitos cristãos antes do cristianismo. Ou seja, conceitos literalmente assim. Existem cristos em estatuetas antigas do Egito e de outros lugares em que colocam um burrinho, certo? Não sei se você já viu isso. Colocam um burrinho assim, crucificado. Muitos pensaram, não, devem ser sacrílegos ou uns loucos que estavam contra Cristo, sei lá. Não, eram anteriores a Cristo. Então, esse símbolo na antiguidade, o que acreditam que seja, é que era o poder de destruir sua parte animal. Imagina que esse símbolozinho, o que significava, que também está um pouco relacionado com a crucificação, no sentido de que você vai se elevar a algo mais, sabe? Você vai deixar de ser apenas humano, homem, e vai ser o humano Deus, por assim dizer, né? Então, esse conceito já existia, certo? E até mesmo o conceito de nascimento de uma virgem e tudo isso já existia muito antes. Em várias épocas, se repetiu o mesmo padrão de que nascia alguém que vinha de... Ou seja, todos esses padrões, como você bem disse, também são ciclos que tivemos e que... Agora vivemos um conceito muito diferente. Ou seja, agora vivemos um... Quer dizer, além das religiões, né, vivemos um conceito globalizador, ou seja, literalmente estamos atualizados, nos observando em todo o planeta. Não, se houver protestos no Iraque, a gente fica sabendo em tempo real, comenta sobre isso, vê aqui e tudo mais. E se acontece o que acontece, se o céu ficou vermelho no Iraque, como hoje, né, a gente fica sabendo em tempo real. Antes eram eventos quase lendários. Dizem que em certo ano o céu ficou vermelho em determinado lugar e atribuíram significados a isso. Hoje sabemos que o céu vermelho é só areia que se levanta, é um fenômeno que acontece de vez em quando,
que é ruim, porque sim, 2.000 hospitalizados. Vivemos uma época muito diferente, muito interessante, muito única, e eu espero que, pelo que vejo, sim, vejo que há uma evolução em muitos sentidos no ser humano. Ou seja, vamos. Bom, pessoal, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, e aí sim você já pode ir fazer as caixinhas para o seu filho. Eu também vou fazer exatamente a mesma coisa. O mesmo, literalmente o mesmo. Nos vemos amanhã. Estamos também no Facebook, X e Instagram. Muito obrigado pelo apoio de vocês e é isso, continuamos conversando. Que legal que as conversas acontecem aqui. Bom, um abraço para todos e para a comunidade que às vezes some, não sumam tanto assim. Você me disse... Lembrem-se de compartilhar, de curtir e, claro, deixar seu comentário sempre é excelente. Um abraço. Ah, pessoal, tem uma coisa muito estranha, nova para mim pelo menos, que agora eu posso responder vocês nos comentários. Então, quando vocês deixam um comentário tipo, não sei o quê, tanto eu quanto a Astrid podemos responder vocês por voz. Então, lá nos comentários pelo celular vocês vão poder ouvir de vez em quando, porque obviamente não dá para responder todo mundo. De vez em quando a gente vai responder vocês. Hoje respondi 3 comentários por voz para testar. Espero que funcione. Tomara que tenha chegado para quem era, então nos comentários vocês vão ver de vez em quando a gente respondendo. Bom, espero que vocês gostem disso também. E aquelas que sempre continuavam, sempre prestavam atenção. Sempre prestam atenção. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Este é Pepe. Ao vivo, a verdade é intensa, pura. O insólito é real. Pura! Aqui a gente analisa. Enfoque global. Não fique de fora. Se liga no canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru. Aqui se respeita. Ative o alerta. Não perca nada. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos conferir a presença. Inscreva-se. Pepe ao vivo, na área. Inscreva-se!